Reverentíssimo Frei Valdo, meu caro Lorival Filho, meus caros amigos brasileiros, eu fico muito contente de estar aqui nessa data em que o Brasil acabou de festejar os seus 190 anos de independência e os 400 anos de São Luís do Maranhão, dessa cidade que tem o nome do meu 22º avô, que é o grande rei de São Luís. E um rei que exatamente sabia respeitar as liberdades do seu povo. Nunca na França houve tanta autonomia, tanta liberdade, tanta justiça quanto durante o reino de São Luís. E esse exemplo deve inspirar a todos aqui presentes, a todos os bons brasileiros, porque é o exemplo que nos dá a doutrina católica apostólica romana. Só se encontra verdadeira liberdade no respeito da lei de Deus, no respeito do direito natural. Eu penso, no fundo, estão ouvindo bem? Se eu estou falando, está bom. Bom, então, eu agradeço o convite que foi feito pelo Expresso Liberdade, pela livraria Resistência Cultural, que eu acho uma coisa muito importante, porque, de fato, hoje nós somos vítimas de uma revolução cultural, e também agradeço a presença de vários jovens de um outro grupo aqui de São Luís, que é o grupo Ad Maiorem Dei Gloriam, que é o lema de Santo Inácio Loyola, para a maior glória de Deus. Porque, de fato, o que deve nos unir, acima de tudo, é o serviço de Deus Nosso Senhor, a glória de Deus Nosso Senhor. Esse é o verdadeiro absoluto que deve ser o rumo de toda a nossa vida. Eu entro diretamente na matéria. O tema que foi proposto foi liberdade, propriedade e vida no Brasil. Eu darei primeiro um pequeno resumo, algumas pinceladas sobre a nossa origem histórica, para depois falar algo a respeito do povo brasileiro, do potencial que nos foi dado pela Divina Providência, e depois quais são as condições para a verdadeira liberdade, isto é, quais são as condições para o povo brasileiro vir a realizar na plenitude aqueles desígnios de glória que estão reservados desde toda a eternidade pela providência divina. Todos nós sentimos uma voz interna que o Brasil é chamado a ser das nações mais prósperas, mais harmônicas do mundo, e também é chamado a ser um luzeiro que deve inspirar aos demais povos nos séculos futuros, sobretudo agora no século XXI, depois de toda essa tempestade cultural do qual nós somos vítimas, porque a questão da privação da liberdade é muito mais resultado de uma revolução cultural e de uma desmobilização das maiorias que são conservadoras, como eu procurarei mostrar, e, de um outro lado, como foi dito muito bem pelo nosso amigo Lorival, de minorias ativas, organizadas, que têm uma ideologia e querem impor uma agenda que é o contrário de nossas tradições de origem ocidental e cristã. Vamos entrar diretamente na matéria e a respeito do Brasil. Dar algumas pinceladas sobre nossa história. O Brasil é um país abençoado que já nasceu desde a criação do universo sob as luzes do Cruzeiro do Sul. Por assim dizer, a Divina Providência marcou o nosso hemisfério com essa constelação que nos lembra a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E há uma característica a respeito do Brasil, que não há nenhum povo no mundo... Não quer sentar-se também? Vai ficar em pé durante uma hora? Sente-se ali. Não, sente, vai ficar cansado. Né? E você também. Não há nenhum povo no mundo que considere o Cruzeiro do Sul como propriedade própria, tanto quanto o Brasil. E, de fato, quem pela primeira vez discerniu no firmamento do hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul foi o mestre João, que era o cartógrafo da Esquadra de Cabral. Daí, exatamente, vem o nosso apego ao Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, como todos sabem, é visto na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina, no Chile, em todo o hemisfério sul. Mas nós consideramos o Cruzeiro do Sul uma constelação nossa. E o Brasil também foi um país abençoado, porque o primeiro monumento que foi erguido na nossa história foi uma Santa Cruz. É muito bonito ler-se na carta de Pedro Vaz Caminha, que anunciava ao rei Dom Manuel Venturoso a descoberta do Brasil. É muito bonito ver toda a descrição que ele fazia. Ele não só descrevia o país, as belezas naturais, que a terra era dadivosa e boa, em se plantando tudo lá, mas também descrevia o primeiro relacionamento entre os portugueses e os índios. E a harmonia que havia nesse primeiro relacionamento. Ele descreve os índios
ajudando os portugueses a cortar os madeiros para levantar a cruz. Os índios ajudando a amarrar esses 2 madeiros com cipós para exatamente fazer a primeira cruz. Depois escreve também os índios assistindo à primeira missa, celebrada por Frei Henrique de Coimbra. E é uma coisa interessante, ele dá detalhes que os índios, pela carta deles, os índios percebiam que algo sublime se realizava naquele momento. Eles não sabiam o que era, mas evidentemente sabiam que algo sublime, algo transcendental se realizava. Quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam. Quando os portugueses faziam uma reverência por ocasião da consagração, os índios também faziam a mesma reverência. Quando os portugueses se levantavam, antes disso, por ocasião do evangelho, os índios se levantavam, etc. Mas é muito bonito como os índios intuíram que havia algo que marcaria o futuro de nossa pátria. E depois ele termina com algo que, por assim dizer, mostra qual é a vocação de nossa pátria. Ele termina dizendo textualmente ao rei Dom Manuel Venturoso: mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento de nossa santa fé. Quer dizer, o que levou os portugueses, aquele povo, aquele paizinho pequenino, que não tinha 1 milhão de habitantes, quer dizer, Portugal inteiro tinha uma população menor que a de São Luís Maranhão hoje em dia, a conquistar metade do mundo, foi exatamente a ideia do acrescentamento da nossa santa fé. Ninguém sairia para uma viagem com a possibilidade de naufrágio, mais de 40% dos navegantes não voltavam, porque naufragavam. O próprio Pedro Vaz Caminha naufragou e morreu no caminho das Índias. Ninguém sairia se não fosse movido por uma profunda fé. Se não fosse movido por aquela expressão que diz o velho Camões, os portugueses saíam para mais cristãos atrevimentos. Sem gelo, por favor. Saíam para mais cristãos atrevimentos. E assim nasceu o Brasil. O Brasil nasceu como uma organização política fundamentalmente municipalista. O primeiro município da nossa história foi São Vicente, em 1532, com uma característica que tinha a mesma estrutura orgânica dos municípios portugueses. Não havia uma cápside minúscula com relação aos municípios portugueses. Era a mesma estrutura municipalista. E o Brasil era considerado uma continuação de Portugal. Já o rei Dom João III, sucessor de Dom Manuel Venturoso, quando se referia aos índios, ele se referia aos meus patrícios de além-mar, com relação aos índios. Eles consideravam meus portugueses de além-mar, meus portugueses da América. Quer dizer, eles consideravam todos portugueses. Já em 1548, depois do fracasso das capitanias, a tentativa das capitanias hereditárias, foi nomeado primeiro governador geral, pelo rei Dom João III, que aliás foi um grande rei. E nós lemos no regimento dado por Dom João III a Tomé de Sousa o seguinte, que é mais uma vez a ideia da fé. Diz Dom João III a Tomé de Sousa: a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil fosse para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Sempre a preocupação da fé. Gilberto Freire exatamente faz referência de que a nação está aqui o texto. Gilberto Freire diz: o Brasil formou-se despreocupado dos seus colonizadores da unidade ou pureza da raça. Durante todo o século XVII, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando às autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católicas. Aliás, aí um pequeno erro, uma pequena imprecisão de Gilberto Freire. Porque, de fato, não há nenhum documento, nem no Arquivo Histórico Nacional no Rio de Janeiro, nem na Torre do Tombo, em Lisboa, que faça referência ao Brasil como colônia. E não há nenhum documento que faça referência aos portugueses que aqui para cá vinham como colonizadores. Se falava em colônia no sentido que fala em colonização, no sentido que hoje se fala na colonização das fronteiras agrícolas, do norte do Mato Grosso, de Rondônia, do Amapá, do Roraima, etc. Mas não há nenhum documento anterior
a 1822, muito obrigado. Anterior a 1822, que faça referência ao Brasil como colônia ou os portugueses como colonizadores. Pelo contrário, eram os portugueses de além-mar. Em muito obrigado. Né? Vou deixar aí embaixo. Todos sabem que em 1580, com a morte do rei Dom Sebastião, depois do cardeal, do cardeal de Avis, as coroas se uniram, as duas coroas se uniram, Portugal e Espanha. Nós caímos, por assim dizer, foi o período dos Filipes. E nesse período, aí é um aspecto interessante, os brasileiros, os portugueses daqui do Brasil, porque eram todos portugueses naquele tempo, expandiram nossas fronteiras. E o Brasil, por assim dizer, o Brasil praticamente triplicou entre 1580 e 1640, quando Portugal recuperou a sua independência. E a partir dessa data, o Brasil passou a ser, nos documentos aparece o Estado do Brasil, que é um pouco como é o Estado de Roraima, ou o Estado do Acre. Era o Estado do Brasil. E os príncipes herdeiros de Portugal tinham o título de príncipe do Brasil, como os príncipes herdeiros da Inglaterra, da Grã-Bretanha, até hoje têm o título de príncipe de Gales. Eram os príncipes do Brasil. O Brasil depois teve os seus vice-reis, e em 1808, para cá veio a família real. Dizem os historiadores malévolos que foi uma fuga. Não foi uma retirada estratégica brilhante, preparada com longa antecedência. Ninguém sairia com todas as bibliotecas, todos os tesouros, tudo para lançar, para estabelecer a capital do mundo luso a queimar, se não tivesse uma preparação longa. E Dom João VI deixou as tropas do tirano Napoleão Bonaparte, no sentido literal da palavra, a ver navios. Daí exatamente a expressão deixar uma pessoa a ver navios. A origem histórica dessa expressão foi o general Junot, que ficou a ver navios. Ele tinha a ordem de prender o rei, submeter o rei, pôr o rei a serviço de Napoleão e, assim, consolidar a tirania dos princípios da Revolução Francesa. Pelo contrário, o general Junot, o Dom João VI, deixou as tropas napoleônicas, o general Junot e a Napoleão a ver navios. Napoleão odiava João VI, porque dizia Dom João VI que foi o único rei que me enganou, que lhe passou a perna. Chegando aqui, Dom João VI deu-se conta que um estudo de um deputado brasileiro, que é nascido no Brasil, mas que era cidadão português, e que era deputado nas cortes em Portugal, as cortes eram o parlamento naquele tempo, deputado nas cortes de Portugal, esse estudo, de fato, era o futuro do mundo luso, que era um projeto da construção de uma comunidade de nações, como hoje em dia é a comunidade britânica, englobando Portugal, Algarve, o Brasil, Moçambique, Angola, Macau, a Índia, o Timor-Leste, todo o mundo luso, com capital no Rio de Janeiro. Isso explica a extraordinária obra de Dom João VI durante o longo período que aqui ficou. De fato, ele queria fazer do Brasil a sede dessa comunidade. A prova disso é que ele lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Ele criou a Academia Militar, a Escola Naval, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, o primeiro banco da história de Portugal, o Banco do Brasil, e assim todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Euclides da Cunha, que é republicano, diz no seu livro Da Independência à República que nunca na história do Brasil, isso é textual, nunca na história do Brasil se sentiu ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI. Napoleão, como todos sabem, foi derrotado em 1814, na Batalha de Waterloo. Ele ficou no Brasil por mais 7 anos e só voltou em 1821, contrariado, por uma revolução liberal no Porto que ameaçava lançar a Portugal num caos semelhante ao que a Revolução Francesa lançou à França e o resto da Europa. Para evitar isso, ele voltou a Portugal. Mas daqui partindo, ele deixou seu filho mais velho, o príncipe herdeiro, como regente. E ainda lhe deu um último conselho.
Meu filho considera que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Pões tu esta coroa em tua cabeça antes que um aventureiro o faça. Isso explica Daí vem a grande diferença que existe entre os países de língua, os da América, língua lusa, e os de língua hispânica. Enquanto nossa independência teve uma outra pequena escaramuça, mas resultou muito mais de uma emancipação de um filho que se tornara maior a conselho paterno, a independência dos nossos vizinhos hispano-americanos resultaram de guerras fratricidas movidas por caudilhos que queriam ser presidentes da República de sua respectiva área de influência. E com isso eles se subdividiram e até hoje não encontraram sua identidade histórica. No Brasil, pelo contrário, o Brasil manteve a sua unidade territorial, a sua unidade política, social e até psicológica, uma unidade absolutamente admirável, que todos nossos vizinhos nos invejam disso. E uma unidade que até hoje se mantém, porque por mais que certos agitadores tentem criar um clima de luta de classes no Brasil, eles não conseguem. Eles não conseguem. Por maior que seja a crise econômica pela qual nossa pátria passa, eles não conseguem que a maioria se deixe levar por um clima de luta de classes. Isso resulta do quê? Resulta exatamente do fato de nós termos nascido como nação por uma emancipação e de uma forma natural do que de lutas fratricidas. Se nós considerarmos o nosso passado imperial, nosso passado glorioso como nação independente, e nos comparamos com os demais países da América Latina, nós vemos o quanto nós lucramos com isso. E quanto até hoje essas marcas estão nos atavismos nacionais. Daí resultou exatamente o quê? Um povo unido pela sua fé, um povo unido pela sua história. E nós, pela caridade cristã, isto é, por considerarmos que nós somos todos filhos de Deus, nós soubemos criar uma amálgama racial absolutamente invejável e admirável. Nós não temos problemas raciais. Por mais que tentem levantar o poder negro, etc., 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 nós não temos problemas raciais. Pelo contrário, nós somamos, aliás, Gilberto Freire diz muito bem, Gilberto Freire diz que foi no sangue derramado por João Fernandes, pelos portugueses, liderados por João Fernandes Vieira, pelos índios, liderados por Felipe Camarão, e pelos negros, liderados por Henrique Dias, que se plasmou em Guararapes a raça brasileira. Nós somamos a fé e o espírito empreendedor do português, a intuição e espírito maravilhoso do índio, e a bondade e a força, a dedicação da raça negra. Nós, hoje em dia, todos os brasileiros têm essas características, uma somatória, uma expressão em inglês, um blend, extraordinário e fascinante. Eu tenho muitos parentes europeus, eles vêm ao Brasil, ficam maravilhados com as paisagens, com o potencial do país, mas ficam fascinados com a bondade do povo brasileiro. Eu não me alongo sobre esse detalhe, mas todos sabem disso. E basta viajar ao exterior para ver qual é a diferença entre essa bondade, esse espírito afetuoso do povo brasileiro com relação aos nossos vizinhos, quer sejam hispano-americanos e muito mais sejam anglo-saxões. Nós temos uma índole absolutamente extraordinária. E nós fomos somando depois as qualidades dos vários povos que aqui se encontraram. Descendentes de espanhóis, descendentes de alemães, descendentes de ingleses, descendentes de franceses, aqui no Maranhão, ou que seja. O que deu um povo simplesmente extraordinário. É um povo que se caracteriza por ser pacífico e heróico. Por ser inteligente com uma extraordinária rapidez e raciocínio. Aliás, essa inteligência, o jeitinho brasileiro, vem da intuição do índio. Nós temos muita coisa que nós herdamos dos índios. Por exemplo, nosso modo de falar mais aberto que os portugueses, nós herdamos isso do índio, porque o índio fala de uma forma muito aberta, ao passo que os portugueses falam de uma forma enrolada. Outra característica que vem do índio, apenas para citar, é um pouco pitoresco, mas nossa sacrossanta mania de tomar banho todo dia. O europeu não toma banho todo dia. O europeu toma banho uma vez por semana e olha lá. O americano não toma banho todo dia. Para nós, está fora dos nossos esquemas mentais não tomar banho todo dia. Isso vem de onde? Vem do índio. Querem fazer uma lagoa, um rio, sem querer mergulhar. E assim poderia citar várias características da raça negra, da raça dos portugueses, da fé do português, o espírito empreendedor do português.
O resultado é um povo pacífico e heróico, inteligente com uma extraordinária rapidez de raciocínio, caracterizado pela sua doçura e pela sua lealdade. O brasileiro é naturalmente leal. Ele não gosta de ser tapeado. Com uma extraordinária capacidade empreendedora. O brasileiro é muito mais empreendedor que todos os nossos vizinhos hispano-americanos e mais empreendedor que os europeus. Eu tenho um estudo de um sociólogo inglês que viajou pelo mundo inteiro. Ele disse que não encontrou nenhum país que tenha tanto empenho em realizar o seu futuro do que o Brasil. E basta viajarmos pelo interior do Brasil, para as regiões de fronteira agrícola, para ver o que é essa extraordinária capacidade dos brasileiros. Por exemplo, Mato Grosso, se vai de Cuiabá até praticamente a divisa do Amazonas, está tudo perfeitamente cultivado. Naquele que chama Nortão do Mato Grosso, a cidade de Sinop, Sorriso, Lucas e Rio Verde, são os mais altos IDHs do Brasil. E são cidades que têm 20, 30 anos de idade. É uma capacidade empreendedora absolutamente extraordinária. Esse inglês diz, a diferença entre o Brasil e os demais brasileiros e os demais povos, que o brasileiro ele quer vencer na vida. Os demais povos querem sentar-se na vida, querem conseguir um título universitário para depois arrumar um bom emprego, no qual tem o seu futuro garantido e não tem que se esforçar para vencer na vida. O brasileiro quer vencer na vida. O brasileiro tem o gosto, uma característica extraordinária do brasileiro. O brasileiro gosta de admirar. O brasileiro não é um povo invejoso. E todos sabem que a porta da alma, aquilo que a gente admira, a gente assimila. E o brasileiro, ele gosta de admirar. Ele tem uma extraordinária capacidade de admirar e um gosto de servir ao próximo. O que não é, se nós vamos para os anglo-saxões, eles têm uma posição egoísta, né? Isso, a partir daqui são meus direitos, a partir de lá são seus direitos, arranje-se. Aqui no Brasil, não. Se chega numa esquina de automóvel, um outro vê que você diminui a velocidade, faz sinal para passar. Chega uma pessoa no aeroporto, pede uma informação, eles com a maior boa vontade dão. É algo que nos outros países não existe. Isso é uma característica brasileira. Tem uma extraordinária capacidade de adaptação. O brasileiro se adapta com uma facilidade extraordinária, sem perder as suas características. E, finalmente, com isso, ele tem uma soma de qualidades, sem somar os defeitos. Nós fomos somando as várias qualidades dos demais povos que aqui se encontraram, sem somar os defeitos. Nós temos um povo extraordinário. Isso graças ao quê? Fundamentalmente, eu não hesito em afirmar, graças à fé que nos foi trazida pelos nossos maiores portugueses, que é a fé católica. A esse povo, a Divina Providência deu um território, um potencial simplesmente fabuloso. Nós somos o quinto maior país do mundo em extensão. Mas nós temos a maior área cultivável do planeta. Nós temos todos os climas, menos os climas do deserto, do Saara ou os climas gélidos da Antártica. Nosso clima é temperado. Aqui nós estamos no paralelo 13. Mas não é nem de longe os calores do verão aqui, não são nem de longe os calores dos verões europeus. Na Espanha, na Itália, etc., os calores no verão são 40 e poucos graus, 45 graus, os pássaros caem das árvores mortos por causa do calor. Aqui não. Nós vimos aqui em São Luís. Hoje está um dia até excepcionalmente quente, mas tem uma brisa deliciosa. Deus não deu calor, mas deu a brisa para nos refrescar. Nessa extensão de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, são 850 milhões de hectares, nós temos no nosso subsolo todos os minerais desejáveis. Nós temos diamantes, pedras preciosas em ouro em quantidade, petróleo. Nós temos agora, o Brasil, todos dizem, é chamado de Arábia Saudita do futuro, o tal pré-sal, que aliás não foi descoberto pelo presidente Lula. Já muito antes disso sabia que era o pré-sal. Nós temos urânio também em quantidades fabulosas. Nós temos o nióbio, que é indispensável para a indústria moderna. Nós temos 96% das reservas mundiais de nióbio. Nós temos o tório, um metal pouco explorado, mas que tem um potencial muito superior ao urânio para a geração de energia, sem os inconvenientes do urânio. Nós temos uns produtos mais cobiçados do século XXI, dizem que é a água. Nós temos 30% da água do planeta. Basta dizer que o Amazonas é 14 vezes maior do que o Mississippi.
O Amazonas lança em um dia o que Nova York consome em 9 anos. O Amazonas, quando eu comento na Europa, que o Amazonas, na sua foz, para atravessar de Belém para Macapá, são 40 minutos de Boeing, eles não acreditam. No meio tem uma ilha que é maior que a Suíça, que é a de Marajó, eles ficam lá embasbacados. Quando se diz que em certo trecho do Amazonas tem 179 metros de profundidade, eles acham que é conta da carochinha, e de fato tem. Numa região que é chamada de Angostura, uma coisa assim, uma região que se estreita um pouco, as águas cavam, chegam a ter 179 metros de profundidade. Não há nenhum rio no planeta que tenha essa profundidade. Nós temos nosso Amazonas. E mesmo aqui, nós temos um porto aqui de Itaqui, é o porto de águas profundas, melhores portos do mundo, talvez. E assim por diante, nós temos todas as, do ponto de vista material, a Divina Providência nos deu tudo. Nosso solo, nossa agricultura. Se o Brasil hoje está passando, sem maiores tragédias, essa crise mundial, é graças ao agronegócio, graças à agricultura. E não é por causa do governo Lula, é apesar do governo Lula e do governo Dilma. Apesar de todas as perseguições que há contra os agricultores, com reforma agrária, questão ambiental e outras loucuras do gênero. Nós temos, o Brasil hoje é o maior, tem o nosso maior rebanho bovino do mundo. Nós produzimos cada 4 copos de suco laranja que é bebido no mundo, 3 vêm do Brasil. Cada 2 xícaras de cafezinho tomado no mundo, 1 vem do Brasil. Nós temos, continuarmos um pouco, nós temos 35% da produção de frangos do mundo, 33% da produção de açúcar, 32% da soja. Aliás, dizem que a soja vai invadir a Amazônia. Não é verdade. Apenas 1% da Amazônia está plantada em soja. Dizem que o açúcar, nós temos todo o problema do etanol, que é um dos combustíveis que menos polui. Há uma campanha internacional contra o etanol, porque vão derrubar a Amazônia para plantar cana. Quem faz essa afirmação não entende absolutamente nada de agricultura, porque cana não dá na Amazônia, pura e simplesmente. Tem uma ignorância absoluta dizer que nós vamos derrubar a Amazônia para plantar etanol. Pelo simples fato que, assim como cana não dá em pântano. Cana não dá na Amazônia. O clima dá. Cana dá bem em São Paulo, magnificamente, dá bem no Nordeste. E depois não, mas a cana vai esgotar a terra. A cana é de todos os vegetais que menos esgota a terra. A prova é que no Nordeste se planta cana na mesma terra há 500 anos e continua a produzir. Porque o que é o açúcar? Carbono, oxigênio e hidrogênio, mais nada. De onde é que a gente tira isso? Da atmosfera, do ar. A prova é que são plantas 500 anos que planta cana na mesma terra e não esgota a terra. Do ponto industrial, nós temos alguma genialidade. Por exemplo, aqui no Maranhão, estamos falando do Rio Doce. Nós fomos hoje para Porto Itaqui. É a segunda mineradora do mundo. Nós temos a Embraer, a terceira maior construtora de aviões do mundo. Eu me lembro uma vez viajando nos Estados Unidos, em Houston, o avião ficou 1 hora na fila para decolar. Eram cerca de 40 e poucos aviões da Embraer e alguns poucos Boeing. As companhias americanas têm muito mais aviões da Embraer do que de outras fábricas. A United, por exemplo, tinha há uns 3 anos atrás, tinha 187 aviões da Embraer. A primeira vez que eu viajei em aviões da Embraer, uma vez foi em Portugal, depois na Polônia. Só depois, agora, que estão começando a viajar aviões da Embraer aqui no Brasil. Mas a Embraer está fabulosa. Nós temos uma capacidade de improvisação simplesmente extraordinária. Eu conto um pequeno detalhe, que não é segredo de Estado o que eu vou revelar, mas o pulo do gato nem eu sei. Nós estamos construindo o primeiro submarino atômico. Aliás, está muito atrasado, porque o governo não deu as verbas necessárias para a Marinha para construir esse submarino atômico, que nos é estrategicamente absolutamente indispensável. Não só um, mas vários. Mas nós começamos a construir o submarino na base de Peró, que é perto de Sorocaba, no estado de São Paulo. E para o rotor da turbina do motor o reator do submarino gira a uma velocidade simplesmente espantosa.
São vários milhares de voltas por minuto, mas não é 3 mil rotações por minuto, é muito mais que isso, são 30 mil, não sei quanto. Evidentemente, precisa de rolamentos absolutamente únicos. O Brasil não vai construir uma fábrica de rolamentos inteira para fazer 4 ou 5 rolamentos, necessário para um reator atômico. O Brasil tentou comprar esses rolamentos nos Estados Unidos, negaram, porque não querem que nós tenhamos submarino atômico. Tentou comprar na Inglaterra, também não. Na França, também não. Na Rússia, também não. Ninguém quis nos vender rolamentos. Resultado, o Brasil encontrou uma tecnologia própria, algo que resolve o único ponto de vulnerabilidade dos submarinos atômicos. Por quê? Qual é o ponto de vulnerabilidade do submarino atômico? O submarino convencional, quando ele é cercado de uma alcateia de destroyers, o que ele faz? Ele vai até o fundo do mar, deita, desliga todos os motores e fica um silêncio completo. Não pode deixar cair uma moeda no chão porque os sonares dos navios em cima pegam. Ora, o submarino, o motor atômico não pode desligar. E o atrito do motor faz barulho. O Brasil encontrou um sistema pelo qual não há, o reator gira no sistema de levitação. Não tem atrito com o resto submarino. Então ele pode continuar a girar sem fazer barulho, sem fazer ruídos. É indetectável no fundo do mar. Num sistema de eletroímãs que eles inventaram, e eu vi na base de Peró, havia uma miniatura do reator, também funcionava em levitação. O almirante, quando nos mostrou a base, fez um briefing, mostrou o motorzinho e fez assim com o dedo, fez aquele reator ficar girando no ar. Quando nós fomos visitar a base inteira, 1 hora e pouco, mostrou todos os detalhes, etc. Quando nós chegamos, o motorzinho estava girando no ar, porque não tem atrito. Isso é uma genialidade brasileira, o jeitinho brasileiro. Uma coisa que nós herdamos dos índios. De repente, uma intuição, vamos fazer um motor sem atritos, girando no ar, em levitação. Isso é a nossa genialidade. Nós temos tudo para ser os maiores países do mundo. O que depende para que o Brasil venha a ser isso? Que nós tenhamos um Estado que respeite os direitos fundamentais que resultam da boa ordem posta por Deus na criação. A condição para a realização do nosso futuro é exatamente o respeito aos verdadeiros direitos humanos, que não são os originários da Revolução Francesa, mas sim daqueles que decorrem do direito natural. O que é o direito natural? E aí nós entramos no tema diretamente da liberdade. Onde não se respeita o direito natural, não há liberdade. O que é o direito natural? É o que decorre da boa ordem posta por Deus na criação, isto é, que resulta da própria natureza do homem, enquanto criatura de Deus, em função do qual todas as demais coisas foram criadas. Isso já está no Gênesis. Eu tenho aqui, onde é que está isso aqui? O texto do Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura, em que nós lemos o quê? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão de mantimento. Depois continua o Gênesis, mas fica claro nisso o seguinte: Deus criou o resto, criou o homem à sua imagem e semelhança, e as demais coisas criadas por Deus, Deus a criou em função do homem, a serviço do homem. O homem não é o predador da natureza, como esses ambientalistas dizem. O homem é chamado a ser, com relação à natureza, o jardineiro de Deus. Aliás, dizem que as obras de arte são as netas de Deus, porque são lapidadas pelos filhos de Deus. E o homem, na medida que ele respeita a lei natural, que ele respeita a natureza, no sentido da realização daquilo para o qual Deus a criou, ele é chamado a ser o jardineiro de Deus, e não é o predador da natureza, como dizem esses ecologistas, que têm uma visão absolutamente panteísta a respeito da natureza. É uma deificação da natureza e o homem é apresentado como malfeitor. O que é o direito natural? Como eu disse, é o que decorre da boa ordem posta por Deus e que resulta da própria natureza do homem enquanto criatura de Deus. O direito natural,
agora vem a definição mais precisa, é o que emana da própria natureza, independente da vontade do homem. Esse pensamento é de Cícero, já do direito romano. Depois, agora vem Aristóteles. Ele é invariável no espaço e no tempo. É insuscetível de variação pelas opiniões individuais ou pela vontade do Estado. Isso é de Aristóteles. E, finalmente, ele reflete a natureza como foi criada, é anterior e superior ao Estado, portanto, conceituada como de origem divina. Isto é, resulta da boa ordem posta por Deus na criação. É de origem divina. Os direitos que resultam da ordem natural nos foram dados por Deus quando nos criou. O direito que eu tenho à vida não é uma concessão do Estado. É um direito natural que antecede ao Estado. O direito que eu tenho à construção de família é um direito natural. O direito que eu tenho que as famílias tenham a educação dos filhos é um direito natural. O direito à cultura e à civilização é um direito natural. O direito ao salário justo e familiar é um direito natural. Todos os direitos antecedem o Estado. O direito à propriedade é um direito natural, que antecede ao Estado. O Estado não tem o direito de legislar seu bem-prazer sobre a propriedade. Ele tem apenas a obrigação de garantir a propriedade. O direito à educação e à cultura, o direito à prática da verdadeira religião é um direito natural. São todos direitos naturais. E a única condição de liberdade verdadeira é o respeito a esses direitos que decorrem da natureza do homem, como Deus os fez, como Deus nos fez. Ao Estado cumpre garanti-los e não violá-los. Hoje nós vemos exatamente o contrário, um Estado que tem a pretensão de legislar sobre absolutamente tudo. O homem é fundamentalmente livre para o bem. A vitalidade e o verdadeiro direito, o direito mais autêntico, inclusive pode dizer no sentido verdadeiro da palavra democracia, o mais democrático, é o que decorre da lei consuetudinária. São os usos e costumes dos povos que aos poucos vão sendo codificados. Mas é uma lei que nasce, por assim dizer, de baixo para cima. Porque há um ponto fundamental que os socialistas atuais se esquecem, mas é que a vitalidade de uma nação não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. E a finalidade do Estado, fundamentalmente, não é estar querendo intervir em absolutamente tudo. Segundo está muito bem dito pelo professor Pino Correia de Oliveira no seu livro Revolução e Contra-Revolução, a finalidade do Estado é organizar a vida virtuosa em comum. Eu repito, a finalidade do Estado é organizar a vida virtuosa em comum. A função do chefe de Estado é muito mais uma função orientadora e estimulante do que uma função legislativa e administrativa. Um chefe de Estado verdadeiro, ele faz com o seu povo o que faz um maestro com a sua orquestra. Ele os coordena, ele os estimula de tal forma que todos e cada um dos membros dessa orquestra deem o melhor de si. Há um grande maestro, eu não me recordo o nome agora, que lhe perguntaram, assim, que tinha uma orquestra extraordinária, tinha um primeiro violinista, era um virtuoso, todo mundo conhecia. Alguém perguntou assim, mas concretamente o senhor tem músicos tão bons, para que serve o maestro? Ele disse, eu vou dar um exemplo. Eu vou lhe mostrar a realidade. Ele chamou o primeiro violinista e ele deu uma partitura a tocar. E ficou de braços cruzados. O primeiro violinista tocou de uma forma muito bonita. Depois ele disse, agora toca de novo essa partitura. E ele regeu. Saiu algo de muito melhor. Ele tirou do primeiro violinista algo que ele sozinho não conseguiria tirar de si. A missão do chefe de Estado é exatamente essa. É ser o maestro da sua nação. Ele é chamado fundamentalmente a fazer o quê? A mesma coisa que um bom pai e uma boa mãe com relação aos seus filhos. O que faz um bom pai e uma boa mãe com relação aos seus filhos? Ele não está continuando dizendo ao seu filho, meu filho, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ele faz 3 coisas fundamentais e essenciais. Ele estimula os seus filhos a realizarem as suas qualidades. Ele estimula os seus filhos nas suas boas iniciativas.
Ele nos protege nas suas debilidades e ele nos corrige afetuosamente nos seus defeitos. Assim também deve agir um chefe de Estado. Ele deve estimular o povo nas suas virtudes, ele deve proteger nas suas debilidades e deve afetuosamente, jeitosamente, corrigir nos seus defeitos. Mas era assim que agia Dom Pedro II. Dom Pedro II, do ponto de vista constitucional, tinha muito menos direito que qualquer presidente da República. Mas teve uma influência que marcou a nossa pátria muito mais que qualquer presidente da República na nossa história. Não houve nenhum chefe de Estado no Brasil que tivesse marcado tanto quanto Dom Pedro II. E se for ver os seus direitos, segundo a Constituição Imperial de 1824, é o mínimo, é o poder moderador, que estava definido no artigo 97 da nossa Constituição de 1824, em que diz que é uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização de demais poderes em função do bem supremo da nação. E a preocupação de Dom Pedro II era muito mais ser aquele que um chefe de Estado é chamado a ser. O que um chefe de Estado é chamado a ser? Em primeiro lugar, ele é chamado a ser, quer seja um rei, quer seja um presidente, onde a República, por alguma razão histórica, seja melhor, como a República de San Marino, a República de Veneza, etc. Ele é chamado, em primeiro lugar, a ser o símbolo vivo da nação, a encarnação das virtudes do seu povo, um exemplo que estimula e sustenta o resto da nação. Em segundo lugar, ele é chamado a ser o natural defensor do seu povo. É quem deve estar na primeira linha de defesa, na defesa do seu povo. Por exemplo, se há uma ameaça ao seu povo de algum vizinho, ele tem que estar na frente de batalha. Né? Se há uma ameaça interna do ponto de vista social, como o aborto e todas essas abominações que querem nos impor hoje em dia, um rei tem a obrigação de estar na frente da campanha contra o aborto, contra o casamento homossexual ou outra alguma abominação desses utopistas anticristãos de hoje em dia. Em terceiro lugar, e aí, inclusive, aí, tanto fala em democracia, mas aí está a única verdadeira democracia possível, ele é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal, que no caso da monarquia vem de várias gerações, para daí tirar uma diretriz para levar o seu povo à realização do desígnio de glória que lhe estão reservados nos planos da divina providência. É muito mais uma função orientadora. Eu vejo muitas vezes, eu pergunto a uma pessoa assim, a seu ver, o que é um bom governante? A maioria me responde, um bom administrador. Eu respondo, perfeitamente errado. Governar não é administrar. Governar é, antes de mais nada, orientar, estimular, coordenar, na medida que for preciso, fiscalizar. E apenas naquilo que o conjunto da nação não for capaz de realizar por si, administrar. Quanto menor for o Estado, é preciso que haja Estado, mas tem que deve ser proporcional às verdadeiras necessidades do seu povo, respeitado um princípio sobre o qual falarei daqui a pouco, que é o princípio de subsidiariedade. Não é mais que isso. Governar não é administrar, governar é fundamentalmente orientar. Daí vem exatamente o fato que em francês o timão de um navio é chamado de gouvernail, é onde o comandante governa o navio. E o poder moderador era uma genialidade por quê? Porque em todos os regimes em que estabeleceu a divisão dos três poderes, segundo a teoria de Montesquieu, se verifica o quê? Que há a tendência à hegemonia de um poder sobre os demais. Nos Estados Unidos da América do Norte, os presidentes da República se queixam continuamente que o parlamento não lhes permite governar a nação com a necessária agilidade. Nos países latinos, normalmente é o contrário. A hegemonia do poder executivo. No Brasil, teoricamente, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Na prática, nós temos executivo, executivo e executivo. O próprio Supremo Tribunal faz o que o governo bem entende. Com raras exceções, como agora parece estar se dando mensalão, queira Deus que realmente que sejam condenados esses bandidos que roubaram cerca de 100 milhões de reais da nação. Parece que vão ser condenados, não sabe Deus. Mas, normalmente, o judiciário faz o que o governo bem entende. Nós vimos na questão da Raposa Serra do Sol, no Roraima, alguns anos, 2, 3 anos atrás. Todos os órgãos possíveis e imagináveis mostravam o absurdo que estava sendo feito. Comissões do governo, da Câmara de Deputados, do Senado Federal foram lá e viram que era um absurdo. A população do Roraima, em peso,
fez abaixo-assinado manifestações contra a demarcação da Raposa Serra do Sol. Por imposição do Executivo, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, expulsou os gaúchos que tinham feito aquilo uma verdadeira Canaã. E deu aquilo como reserva indígena, estabeleceu como reserva indígena. Qual foi o resultado? A revista Veja publicou isso alguns meses atrás. Os índios caíram na miséria, estão nas favelas em torno do Rio Branco, catando o resto nos lixões. Esse foi o resultado dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão do casamento homossexual. A mesma coisa. Os deputados não tiveram a coragem de votar, porque sabem que o povo é contra. Sabem que perderiam votos se votassem isso. A prova é que sempre a Marta Suplicy, às vésperas das eleições, retirava seu projeto para que não houvesse o risco de que se votasse o projeto em vésperas das eleições, porque ela não seria uma derrota para ela. O que eles fazem? O Supremo Tribunal, por assim dizer, tem a pretensão de legislar. E ainda diz, não, na omissão do legislativo, nós temos que legislar. E impõe ao Brasil a mesma coisa com o aborto anencefálico. E outras coisas, outras barbaridades foram feitas. Por quê? Executivo, executivo, executivo. Ao passo no Império, no regime de Dom Pedro II, havia o poder moderador. Numa Constituição que era tão perfeita, por mais republicano que seja um constitucionalista, não é um constitucionalista no Brasil que negue que foi a mais perfeita Constituição técnico-constitucional, foi a 1824, era tão boa que a Constituição atual da França, da República Francesa, de 1957, inspirou-se na Constituição de 1824 do Brasil. Isso está nos anais da preparação da Constituição de 1957 da França. Havia essa harmonia. Se respeitava a autonomia verdadeira dos povos, porque havia um poder moderador que equilibrava os demais poderes em função do quê? Do bem supremo da nação. Ora, o que nós vemos nos dias atuais? E aí nós nos aproximamos mais ainda do tema da liberdade. Nos dias atuais, nós vemos que há duas concepções em choque sobre a natureza do homem, a civilização, a cultura e a finalidade do Estado. Uma que é a concepção justnaturalista, que respeita o direito natural, que respeita a boa ordem posta por Deus na criação, que respeita os mandamentos da lei de Deus, que respeita a hierarquia que deve haver entre as leis. Porque assim como uma lei municipal não pode contrariar uma lei estadual, se ela contrariar a lei estadual, ela é nula. Assim também a lei estadual não pode que uma lei estadual contraria a Constituição Federal, também é nula. Com muito mais razão, uma lei humana, uma lei positiva que contraria a lei natural, deveria ser nula também. Uma lei que contraria a lei de Deus deveria ser nula. Esse princípio não é respeitado. A primeira Constituição que houve na história não foi a Magna Carta de João Sem Terra, como tantos pensam. A primeira Constituição da história foi concedida foi do rei Santo Estevão da Hungria, que é um rei pagão, se converteu à religião católica, foi um grande santo depois, que depois convertido, estabeleceu no seu país como Constituição nem mais nem menos que os 10 mandamentos da lei de Deus. E de fato, diz Santo Agostinho, na Cidade de Deus, no livro A Cidade de Deus, que ele escreve o que seja a cidade de Deus, a cidade do demônio, Santo Agostinho sugere o seguinte pensamento: imagine uma cidade, uma região, uma nação que se respeite 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveria? Ladrões? Não. Falta de respeito à autoridade? Não. Assassinatos? Não. Violações à moral? Não. Pelo contrário, seria orientada pela glória de Deus, pela realização do desígnio de Deus para o povo. Seria a lei mais perfeita. São 10 mandamentos da lei de Deus que resume toda a essência do que deve ser a lei positiva. A lei positiva deve ser apenas uma explicitação em alguns pontos indispensáveis, mas respeitando o princípio do direito romano, um adágio do direito romano que diz plurima lex pessima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Se leis resolvessem qualquer coisa, todos os problemas do Brasil estariam resolvidos. Porque não há nenhum país no mundo que tenha tanta inflação legislativa. Acho que a inflação legislativa do Brasil é pior do que a inflação monetária. Plurima lex pessima república. Há um choque de duas concepções. Uma justnaturalista, outra
que abstrai da existência de Deus, que teve a pretensão de organizar toda a nação partindo do princípio de que não se deve levar em consideração o direito de Deus. Então, segundo a Constituição, na nossa Constituição, o governo se julga no direito de legislar sobre a propriedade, abstraindo do direito natural, sobre a família, abstraindo do direito natural, e impondo as maiores barbaridades. Pelo contrário, a concepção justnaturalista parte do princípio de que Deus existe, porque de fato, quer queiram, quer não queiram, Deus existe. E eu confesso que eu não sei pensar fazendo abstração da existência de Deus. Pensar fazendo abstração da lei de Deus é tão absurdo quanto querer ver fazendo abstração da luz. Porque como é que eu vou entender a realidade se eu faço abstração do Criador? É preciso, a concepção justnaturalista parte dos princípios de Deus existe e o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Pelo fato do homem ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, o homem, isso é, nós somos livres e inteligentes. E o homem não necessita do Estado estar determinando tudo o que ele deve fazer. Ele tem em si uma semente de perfeição. Ele se sente chamado para uma vocação, ele se sente chamado para algo superior. Por quê? Porque está nos planos de Deus. São Tomás de Aquino, aliás, tem uma explicação muito bonita a respeito disso. São Tomás de Aquino diz o seguinte: o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, nosso Senhor, não poderia ter feito um homem que refletisse a todas as suas perfeições, ser um outro Deus. Então, diz São Tomás de Aquino, Deus, nosso Senhor, criou um sem número de homens, só Ele sabe quantos houve, quantos há hoje em dia, quantos haverá até o fim do mundo. E cada um é chamado a realizar uma determinada perfeição de Deus. E por isso, diz São Tomás de Aquino, não há nenhuma razão de um homem ter inveja do outro. Porque se ele realizar na plenitude aquele plano para o qual ele se sente chamado, como uma semente, se sente atraída para realizar aquela planta, e o homem se sente esse chamado, daí vem a expressão vocação, essa é vocária do chamado. Se ele realizar a sua vocação à plenitude, naquele ponto da sua vocação, ele será superior a todos os demais. Por mais que ele seja um pintor extraordinário, um arquiteto fabuloso, um sapateiro primoroso, naquele ponto ele será superior a todos os demais. E por isso a beleza da natureza de São Tomás de Aquino não está na igualdade. Está exatamente nessas diferenças que devem ser harmônicas, proporcionais, hierarquizadas e complementares. Nós somos iguais apenas no sentido que nós somos todos filhos de Deus. E o direito decorrente do fato de nós sermos filhos de Deus, todos nós temos. Mas, na sua infinita sabedoria, Deus fez os homens desiguais, com acidentes desiguais. E a beleza está exatamente nisso. Se a igualdade fosse um padrão de beleza, a música mais bonita qual seria? A Sirene da Ambulância. Uma nota só. Qual a beleza de uma sinfonia? Que são notas estabelecidas de uma forma harmônica, proporcional, hierarquizada e complementares. Dá uma sinfonia. Assim também é a sociedade. Cada um é chamado a ser uma nota nessa magnífica sinfonia que é uma sociedade. Por isso que nós somos radicalmente contra o igualitarismo. A ideia da igualdade entre todos. Se todos fossem iguais, quem teria o estímulo para progredir? Se todas as propriedades fossem iguais, ninguém teria estímulo para progredir, para ter filhos, construir família. Seria um absurdo. E o fracasso dos regimes que tentaram a igualdade estão à vista de todos. O fracasso espetacular da tirania comunista, que o custou nem mais menos do que ou das tiranias nazistas, que custaram centenas de milhões de vidas. O comunismo custou mais de 100 milhões de vidas. O nazismo foram cerca de 18 milhões de vidas. Aliás, o nazismo e o comunismo é verso e reverso da mesma medalha. A única diferença é que um matou um pouco mais que o outro. Um pouco ou bastante mais. Mas, na realidade, um é nacional-socialismo, o outro é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do socialismo, etc. A ideia da igualdade, como padrão, como ideal para uma sociedade, é absolutamente falso. A ideia verdadeira, segundo a doutrina católica, exatamente, há vários documentos pontifícios sobre isso, exatamente está nessa desigualdade. Desses
desse fato de que o homem seja livre e independente, livre e inteligente e livre, decorrem 3 princípios fundamentais para a sanidade de uma sociedade no ponto de vista socioeconômico. O primeiro princípio é o princípio da livre iniciativa. Onde não se respeita a livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. A prova são os países comunistas. A prova são as vítimas das bolsas famílias aqui no Brasil, que eu considero um verdadeiro crime. É claro que deve se ajudar os mais necessitados, etc. Mas a Bolsa Família vicia as pessoas a não trabalharem. E todo mundo sabe, todos os sociólogos mostram que uma pessoa que deixa de trabalhar durante um ano nunca mais vai trabalhar na sua vida. Ele perde o ritmo da vida. Aí está o princípio da livre iniciativa. O segundo princípio, qual é? É o princípio da propriedade privada. A propriedade é a garantia da liberdade. Como eu sou livre e inteligente, o que eu faço, o fruto do meu trabalho é meu, não é do Estado. Se eu não fosse dono do fruto do meu trabalho, seria um escravo do Estado. Por quê? O que é a propriedade? A definição mais curta, mais precisa, mais cristalina de propriedade é do Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum. Trabalho acumulado. Eu trabalho o dia a dia necessário para o meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário para o meu sustento. Eu economizo, dia após dia, eu somo esse algo a mais. Com isso eu compro a minha roupa, o meu automóvel, minha casa, minha empresa, minha fazenda, o que seja. É meu. Se eu não for dono fruto do meu trabalho, sou um escravo do Estado. E o direito de propriedade é um direito que está garantido desde todo sempre pela doutrina católica. A começar por 2 mandamentos na lei de Deus. Não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Eu não tenho direito nem sequer de cobiçar as coisas alheias. O Papa Leão XIII, eu me permito citar um trecho da sua encíclica Rerum Novarum, que é muito expressivo, que devia ser muito mais relembrado nos dias de hoje, diz o seguinte: a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles mesmos que se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Continua o Papa: fique bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer para todos que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade privada. A propriedade privada é inviolável, é sagrada por 2 mandamentos da lei de Deus. E o terceiro princípio, também absolutamente fundamental, é o princípio de subsidiariedade, defendido por tantos papas nas suas encíclicas. É o princípio que diz que um órgão superior só deve realizar o que o inferior não for capaz de realizar por si. Assim, eu exemplifico no caso do Brasil. Nós temos na base da sociedade a família. Porque a célula máter da sociedade não é o indivíduo, como diz a Revolução Francesa, é a família, como diz a doutrina católica. O governo municipal só deveria fazer o que o conjunto das famílias que o compõem não for capaz de realizar por si. Nesse conjunto, evidentemente, são as associações, os clubes esportivos, os grupos culturais e aquele todo orgânico do município. Por sua vez, o governo do Estado só deveria fazer o conjunto das famílias e dos municípios que o compõem não foram capazes de realizar por si. E, finalmente, no topo dessa pirâmide, o governo da União só deveria fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos estados não foram capazes de realizar por si. De tal forma que, no topo dessa pirâmide, o governo da União será pequeno, leve, ágil, capaz de indicar os grandes rumos, as grandes soluções, e não mais do que isso. E não o regime atual, nos qual nós temos um governo da opinião, uma pirâmide de cabeça para baixo. Um governo da União absolutamente hipertrofiado, que sangra os estados, que depena os municípios e que, por sua vez, escorcham as famílias. É o regime que nós temos aqui no Brasil. A mais alta carga tributária do planeta. É uma verdadeira barbaridade. Esse princípio é um princípio desde todo sempre, que resulta do quê? Da boa ordem posta por Deus na criação. Reafirmado pela doutrina católica, pela doutrina social da Igreja, durante tantos séculos. Eu teria várias encíclicas a citar sobre isso. Aliás, ali no fundo há um livro à venda, chamado Reforma Agrária, Questão de Consciência, que tem uma coletânea de citações pontifícias, extraordinária, mostrando essa realidade. Qual é a concepção materialista? A concepção que abstrai de Deus Nosso Senhor.
se abstrai de Deus, fatalmente se cai na tendência do Estado querer substituir-se a Deus, querer regulamentar todas as coisas de cima para baixo. E é o regime atual, no qual nós temos uma pletora legislativa absolutamente inimaginável. Se cai numa concepção de um Estado totalitário que ruma necessariamente para o socialismo. E necessariamente, exatamente, eu te insisto nesse ponto, necessariamente o Estado ruma para o totalitarismo. Porque é um Estado que não respeita os princípios fundamentais da liberdade humana, segundo a boa ordem posto Deus na criação. Num Estado que abstrai de Deus, portanto, abstrai do único do absoluto que sustenta todas as outras verdades, se cai necessariamente no relativismo. É o que o Papa Bento XVI, nas primeiras declarações, disse. Falou exatamente que hoje em dia nós vivemos na ditadura do relativismo. E há uma outra citação de Bento XVI, que eu cito aqui, que está na encíclica Deus Caritas Est, em que ele diz textualmente: nós não necessitamos de um Estado que regulamente controle todas as coisas. Eu repito a citação, entre aspas. Nós não necessitamos de um Estado que regulamente controle todas as coisas. É por isso da verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Havia um chefe de Estado na América Latina, que foi talvez o melhor chefe de Estado que houve na América Latina, foi Garcia Moreno, no Equador. Ele tinha como lema de governo liberdade para tudo e para todos, menos mal e malfeitores. E está muito bem. Hoje em dia nós temos liberdade para os malfeitores e nós estamos cada vez mais numa camisa de força, de uma pletora legislativa absolutamente arbitrária e a mais contrária à ordem natural das coisas. Eu, quando vinha no avião, em direção de São Paulo a São Luís, eu estava lendo um capítulo do projeto Novo Código Penal. O novo Código Penal é simplesmente monstruoso, que procura regulamentar. Tem um capítulo dos crimes contra o interesse contra interesses meta-individuais. Capítulo 1, crimes contra o meio ambiente. Seção 1, crimes contra a fauna. Vejam os absurdos a que se chega. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar pequenos espécimes da fauna silvestre, nativos, etc., etc., pena 2 a 4 anos. Depois continua. Impede, parágrafo 1º, impede nas mesmas penas, 1. Quem impede a procriação da fauna. Quer dizer, então, se eu impedir qualquer animal da fauna a procriar, 2 a 4 anos. Mas pode abortar. Pode matar as crianças. E segundo o próprio Código Penal, ele praticamente descriminaliza o aborto. Mas animais não. Mais adiante tem, se eu encontro um gato atropelado, ou um gato doente no meio de uma esquina, eu tenho obrigação de socorrê-lo. Como ter a obrigação de socorrer um motoqueiro, por exemplo, se tivesse um acidente, que é normal, porque é nosso irmão, é nosso Senhor Jesus Cristo, tem obrigação. Ó, tem aqui está. Artigo 394. Deixar de prestar assistência ou socorro, quando possível, a qualquer animal que esteja em grave ou iminente perigo. Pena 1 a 4 anos. Abandonar em qualquer espaço público ou privado um animal doméstico, domesticado, silvestre ou em rota migratória. Pena 1 a 4 anos. Porque se uma pessoa tem um gato ou qualquer coisa assim, e o gato foge, vamos dizer que está abandonado, pena 1 a 4 anos. Depois tem outros absurdos, que seria, por exemplo, explorar ovos, ou larvas, ou qualquer, até uma larva não se pode explorar. Também penas, não sei, 1 ano ou 2 anos, etc. É a coisa mais absurda possível. A questão ambiental, a mesma coisa. Atualmente nós temos 16 mil dispositivos ambientais. Bom, resolveram ordenar isso. Fizeram um novo Código Florestal, que está sendo discutido agora no Congresso. Esse novo Código Florestal, a ser aprovado, a versão da Dilma, que é péssima, ou a versão da Câmara dos Deputados, que é um pouco menos péssima, de qualquer forma vai ser uma camisa de força na agricultura, que impedirá o Brasil de desenvolver a sua agricultura. Simplesmente vai engessar o Brasil. Segundo o Código Florestal,
praticamente 74% do Brasil vai estar engessado, não se pode tocar. Entre as reservas indígenas, áreas de preservação permanente, reservas legais, etc., 74%, segundo estudo do IBAMA, vão ser neutralizados. Quando eu tenho estudos, aliás, se alguém quiser cópia, eu posso deixar aqui, da Embrapa, que mostra que o Brasil, ao contrário que dizem esses ecologistas loucos, é o país mais bem preservado do planeta. Para terem ideia, são dados irrefutáveis do IBAMA, do IBAMA nunca, da Embrapa, que sabem que o Brasil é fotografado de 8 em 8 horas, se mede milimetricamente as queimadas, os desmatamentos, etc. 69% da vegetação que havia no tempo de Pedro Álvares Cabral, no momento que Cabral aqui desembarcou, está intacta. Da Amazônia, 82% da Amazônia está intacta. Quem lê os jornais no sul tem a impressão que estão derrubando a última árvore da Amazônia, que vai acabar a água. Uma espécie de verdadeira psicose ambientalista. E não pode fazer mais nada. E no Brasil, como é que ele vai continuar a alimentar a sua população? Se não pode aumentar a agrícola? Ah, não, então não pode crescer a população. E no momento exatamente que no mundo se anuncia que vai haver fome nos próximos 30, 40 anos, o Brasil é o único país do planeta que é capaz de alimentar, do mundo que é capaz de alimentar o resto do planeta, que é capaz de fornecer alimentos para o resto do mundo. É uma vocação. Se Deus nos deu essas terras tão férteis, nós temos a obrigação de cultivá-las. Para o bem do Brasil, em primeiro lugar, e para o bem do resto do mundo. Porque, de fato, se o Brasil aumentar a sua produção, o que vai acontecer? Vai enriquecer enormemente ao povo brasileiro. Assim não pode aumentar a produção, com o aumento da população, o povo fatalmente vai empobrecer-se. O agronegócio, para terem ideia, nos últimos 15, 20 anos, fez com que os preços dos alimentos no Brasil caíssem uma média de 5% por ano. Hoje em dia, o alimento está muito mais barato na mesa do pobre do que era algum tempo atrás. Graças ao que o agronegócio é o grande perseguido, hoje em dia, por essa legislação louca desses utopistas revolucionários. Nós temos uma verdadeira agenda que visa a demolição, a destruição do que resta da destinação cristã no Brasil. Aborto, casamento homossexual, já se fala em eutanásia, praticamente na prática está praticamente aprovada a eutanásia. Toda a questão ambiental, a questão do trabalho escravo, a legislação trabalhista a mais absurda possível. A respeito ambientalista, o Dr. Juvenal me dizia ontem que recebeu uma nova regulamentação para a criação de frangos. Quantas páginas são, Dr. Juvenal? Mais de 100 páginas. 117 páginas são as obrigações dos criadores de frango no Brasil. E está regulado até os mínimos detalhes, o que tem de pintinho desde que nasce até o fim. É uma coisa simplesmente demencial. Viola todos os princípios do bom senso. Mas por quê? Porque nós temos um Estado que abstrai de Deus e expõe na posição de Deus. E tem a pretensão de regulamentar a vida dos cidadãos até os mínimos detalhes. Qual a consequência disso? É o empobrecimento do povo brasileiro. Do ponto de vista psicológico e até material. E vai ser a fome. Do ponto de vista psicológico, eu dou um pequeno exemplo para entenderem qual é esse jogo. Que não tem nada a ver com o Brasil, mas que, para entenderem esse aspecto psicológico. Eu li uma vez um artigo muito bem feito a respeito do seguinte problema. Por que durante a Guerra Fria, na disputa entre os espiões ocidentais e os soviéticos, os ocidentais sempre tapeavam os soviéticos e sempre venciam a parada. E isso tudo mostra o seguinte, porque o soviético, o cidadão do país comunista, ele está pré-programado pelo Estado. Eles, na antiga Rússia, eles só podiam comprar em tal mercado tantos quilos de carne, tantos quilos de açúcar, tantas coisas, etc. Está tudo pré-programado. E ele não tinha essa possibilidade extraordinária que nós temos nos países livres de comprar onde bem entendermos, o que bem entendermos, o que quisermos, aonde, etc., e quando, etc., etc. O ocidental, pelo contrário, ele desde manhã está fazendo opções. Quando você vai para o trabalho de carro, de metrô, de ônibus, a pé, bicicleta, como que bem entender. Ele vai escolher que padaria ele vai comprar o pão, que açougue ele vai comprar a carne, quanto ele vai comprar, o que ele vai comprar, o que ele vai comer. Não está pré-programado. Os países soviéticos está tudo pré-programado. Eu me recordo visitando países ainda comunistas, vi as vitrines das lojas, por exemplo, uma cutelaria, só tinha um tipo de faca.
Um cabo de madeira é uma lâmina um pouco mais comprida, mas mais curta. Mas uma pobreza completa. Pelo contrário, nós, no Ocidente, estamos continuamente fazendo obscensos. Resultado, o espião, ou o que fazia o seu espionagem, ou de contra-espionagem, do Ocidente, eles têm uma agilidade extraordinária, uma agilidade mental muito grande. O outro não está pré-programado. O resultado é continuamente vencido pelos ocidentais, por causa desse fenômeno psicológico. Se o governo pré-programa tudo, ele inibe, ele empobrece a pessoa. Conclusão, quanto mais virtuoso, quanto mais respeitador da lei de Deus, tanto mais liberdade poderá haver. Quanto menos se respeitar a lei de Deus, quanto mais tivermos um Estado socialista que queira programar tudo de cima para baixo, mais nós nos sentiremos mais para essa camisa de força. E até numa camisa de força eletricutada. Hoje em dia nós temos um controle do Estado total sobre as pessoas. Tem um número de CPF no talão de cheque. Tem um número de CPF no cartão de crédito. Pelo talão de cheque, pelo cartão de crédito, sabe absolutamente o que nós fazemos. Agora, pelo celular, ele sabe, o governo é capaz de saber exatamente em que ponto do planeta eu estou, a qualquer momento. Há um controle, nós sentimos controlado. O imposto de renda é uma tirania do imposto de renda, uma tirania de todas as carga tributária brutal, e nós estamos uma verdadeira camisa de força. A condição da liberdade está no respeito aos direitos que Deus nos deu, ao direito natural. Quanto mais o povo for temente de Deus, quanto mais o povo for virtuoso, mais respeitador do direito natural, da lei de Deus, mais liberdade poderá haver. Portanto, a garantia da liberdade está exatamente no respeito dos direitos fundamentais concedidos por homem, por Deus Nosso Senhor, quando nos criou. No respeito à sabedoria de Deus, no respeito à boa ordem posta por Deus na criação. Peçamos, portanto, a Deus Nosso Senhor que nos dê a graça e a força para realizarmos esse futuro, para sabermos combater, como que se propõe o Expresso em Liberdade, como se propõe a livraria Cultura Resistente, como se propõe um grupo aqui presente, Ad Maiorem Dei Gloriam, peçando a Deus que realmente nos oriente a realizar na nossa vida o quê? Aquilo para o qual nós nascemos, que é a glória de Deus em primeiro lugar, e, em consequência da glória de Deus, quem está nos evangelhos, procurar o reino de Deus, sua justiça, e todo o resto virá por acréscimo. Quanto mais virtuoso um povo for, mais rico ele será. E a solução dos problemas está fundamentalmente em Deus Nosso Senhor. Está naquele que dizia, eu sou a verdade, a vida, o caminho e a vida. Pensando a Deus que nos abençoe, pensando nas vitórias padroeiras aqui de São Luís Maranhão, cuja festa se comemora hoje, aliás, hoje é dia da Natividade de Nossa Senhora e dia Nacional das Vitórias. Pensando Nossa Senhora, no dia do seu aniversário, portanto, no dia que se comemora a sua grande vitória, a Nossa Senhora da Vitória, por causa da vitória dos católicos sobre os turcos no cerco de Viena, que foi exatamente no dia 8 de setembro, peçamos a eles, a Deus e a Santíssima Virgem nos abençoem, para que realmente possamos fazer desse país aquele país abençoado, aquele país virtuoso, aquele país cheio de desenvolvimento, que realize na plenitude todo o potencial que Deus nos deu, Nosso Senhor. E com essas palavras eu encerro essa palestra e me ponho à disposição para responder toda e qualquer pergunta que queiram fazer. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigado.